A paz do Senhor Jesus, boa noite. O Senhor abençoe você, sua família, sua casa. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo da nossa série de aplicações bíblicas para a vida. E hoje eu gostaria de falar sobre algo muito comum que todos nós temos de alguma certa forma, que é a fé. E eu queria usar o texto do Evangelho de João, Evangelho escrito por João, capítulo de número 20, versículo de número 29, que está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A Bíblia, ela é uma escola de fé. Na verdade, é por isso que nós, que somos cristãos, a chamamos da nossa regra de fé e conduta, porque ela não aponta somente para uma história de milagres que povos viveram, que pessoas viveram, mas também ela nos ensina como nós devemos crer. E dentro dessa esfera de fé, a gente precisa entender o que é a fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem ou que se não veem. Logo, nós entendemos que a fé, no que diz respeito ao âmbito sobrenatural, ela fala de coisas que nós estamos no nosso coração, no nosso íntimo, acreditando que haverá, ainda que elas não existam ainda, não sejam materializadas diante de nós. Quando nós trazemos para a nossa vida prática, no nosso dia a dia, nós temos uma fé que é algo muito comum e todos nós a praticamos sem a perceber. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo agora e ouvindo o que eu estou dizendo, você provavelmente, ou hoje, ou nesse dia que você assiste, ou em qualquer outro dia você saiu à rua, você foi à rua em algum momento, ou até mesmo você acordou, senão você não estaria assistindo esse vídeo. E no momento que você desperta, no momento que você vai à rua, você usa de fé sem perceber. Por exemplo, você acorda pela manhã, depois de sua noite de sono, e você acredita que ao lado da sua cama e debaixo da sua cama existe um chão que você vai pisar. Independente do pé que você pise, se é o esquerdo ou se é o direito, ou se os dois, você acredita que tem um chão. Você vai dormir e acredita que o teto que está sobre a sua cabeça não vai desabar sobre você. Ainda que aconteça alguma coisa relacionada à natureza, algo desse tipo, mas você dorme acreditando que a sua casa é um lugar seguro e que o teto ou o telhado da sua casa não desabará sobre você. Quando você vai à rua, você caminha pelo chão da rua, na calçada, você acredita que aquele chão não vai abrir e engolir você e quem estiver com você, caso você esteja acompanhado. Isso nós chamamos de uma fé natural. Você acredita que o oxigênio que você está respirando não irá acabar naquele momento. Você acredita em coisas que são comuns no nosso dia a dia. Porém, a Bíblia nos apresenta algumas outras fés, se nós podemos dizer assim, alguns outros tipos de fé. Existe a fé para a salvação. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Quando João escreve o Evangelho, nesse mesmo que nós lemos, ele diz que, nas palavras de Jesus, que aquele que não crê já está condenado. Quando nós analisamos todo esse contexto de salvação, todas as pessoas que têm uma fé religiosa, elas passam pela sua vida de fé crendo que haverá algo como recompensa por aquilo que elas estão crendo nesse momento, nessa vida. Nós que somos cristãos acreditamos da mesma maneira e é dessa fé que eu estou falando agora. De uma fé salvífica, de uma fé que nos leva a crer que Jesus é Senhor e Salvador e que Ele entregou a sua vida para morrer em prol dos meus pecados e por conta dessa morte vicária, por conta dessa morte voluntária, eu acreditando, eu crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu em prol dos meus pecados, eu tenho a salvação. A segunda fé que nós podemos apontar na Bíblia é a fé que Paulo usa como a fé
que é um dom, que ele narra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, onde ali ele narra uma série de dons espirituais que ele aponta que particularmente a igreja de Corinto provavelmente usufruía de todos aqueles dons. E dentre esses dons, eu vou ler o texto para você, 1 Coríntios, capítulo de número 12, ele diz no versículo de número 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Nesse versículo 9 ele aponta a fé como um dom. Não é um dom comum, não é como essa fé salvífica que eu acabei de falar e como a fé natural que nós temos corriqueiramente, mas sim uma fé que é capaz de transpor as montanhas, como Jesus falou aos seus discípulos, que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esse monte, passa daqui para lá, ou lança-te daqui ao mar, e assim se faria. É uma fé que opera coisas miraculosas, coisas sobrenaturais. E tem uma outra fé que também Paulo aborda em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, que fala da fé como fruto do Espírito Santo de Deus em nós, que ela contrapõe as obras da carne. Então, todas as vezes que a nossa carne ela é reduzida, o nosso querer carnal ele é reduzido, a nossa fé consequentemente cresce, porque o fruto não fala de algo estagnado, ele fala de algo crescente. Todo fruto tem estágios. Todo fruto um dia foi uma semente. Todo fruto um dia esteve preso a uma árvore. Todo fruto um dia ele teve que passar pelo seu estágio de maturação. Então, quando ele chega no estágio de maturação perfeito, ele é consumido. Então, pode-se compreender que esse fruto que Paulo fala acerca da fé, assim como todos os outros, é algo que é progressivo, é algo que cresce, é algo que se expande, é algo que amadurece. Então, nós temos esses exemplos de fé que a Bíblia nos dá, e é algo que é comum no nosso dia a dia, que é a fé natural. Nesse texto que nós lemos de João capítulo 20, versículo 29, muitos conhecem e muitos não conhecem. Jesus havia ressuscitado, e ele já havia aparecido a alguns de seus discípulos, com exceção de Tomé, que não estava lá nesse momento. Só que os discípulos que viram a Jesus, eles disseram, Jesus ressuscitou, ele esteve aqui, ele estava aqui conosco. Só que Tomé não acreditou. Provavelmente porque Tomé ele ficou muito assustado com essa questão da ressurreição de Cristo, da morte, tudo o que havia acontecido. Alguns historiadores e comentaristas eles alegam outros motivos, mas o fato é que até mesmo alguns dizem que como Tomé era gêmeo, né? Por isso que o nome dele é Tomé o Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Ele não acreditava porque muitos diziam assim, ele apareceu e ele pensava até que havia aparecido para o irmão e que alguém poderia estar tentando o enganar, pensando que talvez havia aparecido para o irmão dele ou que ele era o irmão em si, segundo alguns comentaristas afirmam. Porém, ele testa a sua própria fé. E aqui nós nos indagamos, como Jesus o indaga, dizendo, por que me viste, você crê? Porque logo em seguida, quando ele vê a Jesus, que Jesus diz, você não queria tocar no meu lado, você não queria ver o furo nas minhas mãos, você não queria que eu estivesse aqui, então vem aqui e me toca. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele acredita logo em seguida, porque ele não acreditou na palavra que lhe foi lançada pelos seus irmãos. Então, nós, nesses exemplos de fé que eu falei aqui, sobre a fé natural, a fé salvífica, a fé como dom, a fé como fruto do Espírito, exige-se uma pergunta de nós, principalmente nesses últimos tempos nos quais nós temos vivido. Que tipo de fé nós temos nutrido na nossa vida? Se você conhece a Cristo, que tipo de fé você tem nutrido? Existe uma parábola, na verdade, que o próprio Jesus conta em Lucas capítulo de número 18. Ele fala de uma mulher viúva que insistentemente falava com um juiz que ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, para julgar as causas do povo. E esse juiz é chamado por Jesus de um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus nem respeitava aos homens.
Mas essa mulher insistentemente clamava a ele pedindo em favor da sua causa, e ele diz que atenderia o seu pedido. Só que no versículo de número 8, no encerramento da parábola, Jesus faz uma pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa fé aqui que ele está falando. Essa fé insistente, essa fé perseverante. Eusébio de Cesareia, ele conta um relato de fé no seu livro História Eclesiástica, de uma mulher chamada Blandina. Essa mulher, ela estava prestes a passar por um processo de prisão, que era a perseguição da igreja nos primeiros 4 séculos ali, antes da igreja ser colocada, ou do cristianismo ser colocado como a religião oficial do império. E essa mulher sabia que isso chegaria até ela. E é relatado por Eusébio de Cesareia que ela passou alguns dias orando a Deus, sabendo que aquilo chegaria até ela, pedindo a Deus que não permitisse que a sua fé viesse a esmorecer ao ponto dela negar o nome de Jesus. E a perseguição era somente porque eles diziam serem cristãos. Então ela passou alguns dias jejuando e orando: Senhor, não me deixe negar a minha fé, não me deixe negar a minha fé, não me deixe negar a minha fé. E quando prenderam aquela mulher, foi ordenado que aqueles homens, os carrascos, a açoitassem até que ela negasse o nome de Jesus. E essa mulher apanhou, e apanhou, e apanhou, e apanhou, e Eusébio de Cesareia diz que a única coisa que saía de sua boca era o seguinte: eu não nego a Jesus, nós somos inocentes, nós não fizemos nada. Eu não nego a Jesus, nós somos inocentes, nós não fizemos nada. Até que no final de um dia inteiro de espancamento, um dos carrascos sai com seus braços arriados e diz para o outro: vai lá você e tortura essa mulher agora, porque eu já não tenho mais forças. Ela apanha, mas não nega o nome desse tal Jesus. O que eu me questiono, e que você precisa se questionar, e é essa a aplicação que nós temos de trazer para a nossa vida, é que nesse tempo no qual nós temos vivido, onde pandemias surgem, onde ataques morais surgem, onde todo tipo de afronta com relação à nossa fé tem surgido, como e qual é a fé que nós temos nutrido no nosso coração? Jesus conta uma outra narrativa em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Ele diz que prudente é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, porque vindo as chuvas, correndo os rios, soprando os ventos, dando contra aquela casa, ela não cai. Mas imprudente é aquele que edifica sobre a areia, porque tudo isso virá também e aquela casa vai cair. Qual é o tipo de fé que nós temos nutrido? Será que é uma fé que acredita porque vê, porque tem um amuleto, porque tem alguma coisa palpável, visível, audível? Ou nós cremos porque nós cremos no invisível de Deus? Que essa palavra possa ser confrontadora a você nesse tempo. E que você permaneça firme na palavra e firme na fé. E que se ainda você não conhece os caminhos do Senhor, a própria palavra de Deus diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia ou um restante de dia abençoado na presença do Senhor.